Você já parou para pensar que talvez o maior milagre que você precisa não seja lá fora, mas aqui dentro? Que talvez a sua maior prisão não tenha grades de ferro, mas grades invisíveis construídas por pensamentos que você repetiu tantas vezes que eles viraram verdade para você? Eu quero te fazer uma pergunta bem sincera, bem direta. Quando foi a última vez que você parou para ouvir o que você diz para você mesmo? Porque tem gente que trata estranho com mais gentileza do que trata a própria alma. Tem gente que nunca falaria certas coisas para um amigo, mas repete todo dia na própria cabeça. E isso não é coisa pequena. Jesus disse algo que a gente costuma passar batido. Porque de dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos. Marcos capítulo 7, versículo 21. Ele não estava falando só de pecado moral. Ele estava apontando para a raiz, para o lugar onde tudo começa, a sua mente. Se você ficar até o final desse vídeo, eu te prometo que algo vai mudar no jeito que você enxerga a sua própria vida. E se isso tocar em você, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente vai continuar falando dessas verdades que libertam de verdade. Não é autoajuda, é caminho de Jesus. E é um caminho que ele andou primeiro para te mostrar que é possível. Deixa eu te contar uma história que quase ninguém conhece direito. A história de um homem chamado Tiago. Não o Tiago famoso, irmão de João, aquele dos trovões. Esse aqui é o outro, Tiago, filho de Alfeu. Tiago menor, como a tradição chama. Menor não porque era menos importante, mas porque era mais discreto, mais silencioso. Ele está na lista dos 12 apóstolos, mas a Bíblia quase não fala dele. Nenhum milagre registrado no nome dele, nenhum sermão famoso, nenhuma cena de protagonismo. E sabe o que isso me ensina? Que Deus usa quem ninguém vê, que ele escreve histórias eternas com gente comum. Com gente que duvida, com gente que tem medo, com gente que se sente pequena. Tiago menor viveu 3 anos ao lado de Jesus. Viu os milagres, viu a multiplicação dos pães, viu cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar. Mas ele também viu Jesus chorar, viu Jesus com fome, viu Jesus cansado, viu Jesus sendo rejeitado, e isso mexeu com ele. Porque quando você vê Deus sendo humano, você entende que a fé não é sobre nunca ter medo. É sobre escolher confiar, mesmo quando o medo grita mais alto. Depois que Jesus subiu aos céus, a tradição diz que Tiago menor foi pregar em lugares difíceis, lugares hostis. E ele não tinha eloquência como Paulo, não tinha a liderança de Pedro, mas ele tinha algo que ninguém podia tirar dele. Ele tinha encontrado com Jesus. E esse encontro tinha transformado a mente dele. Porque fé verdadeira não é repetir versículo, é ter a mente renovada, é pensar diferente, é ver o mundo com os olhos de Deus, não com os olhos do medo. Dizem que Tiago menor foi martirizado, que bateram nele com um bastão até a morte, e que antes de morrer, ele orou pelos que batiam. Imagina isso. Imagina a força mental que você precisa para olhar para o teu algoz e orar por ele. Isso não nasce do nada. Isso é fruto de uma mente que foi trabalhada, de pensamentos que foram domados, de uma alma que aprendeu a obedecer a Cristo, não às emoções. E é exatamente aqui que eu quero chegar com você. Tiago menor não era especial por natureza. Ele era especial porque ele deixou Jesus entrar no território mais perigoso que existe, a própria mente. E Jesus quer fazer isso com você também. Mas para isso, você precisa entender uma coisa. Sua mente é o campo de batalha. E se você não governar ela, ela vai te governar. Escuta isso com atenção. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Lê de novo essa última parte. Levando cativo todo pensamento. Isso significa que pensamento não é neutro. Pensamento não é algo que só acontece. Pensamento pode ser capturado, pode ser domado, pode ser levado para a obediência. Você sabe o que é uma fortaleza mental? É um padrão de pensamento que você construiu tijolo por tijolo ao longo dos anos, sem perceber. É aquela voz que diz: você nunca vai conseguir. É aquela certeza de que você não é amado. É aquela crença de que Deus te esqueceu. É aquele medo que não tem nome, mas está sempre ali, sussurrando. E sabe o pior? A gente defende essas fortalezas, a gente protege elas, porque elas viraram parte da nossa identidade. A gente diz: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, minha família é assim. E enquanto você acredita nisso, você fica preso. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. E logo depois ele completa: se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36. Liberdade de verdade, não liberdade de fachada. Não liberdade só no culto. Liberdade na madrugada, quando bate a ansiedade. Liberdade no trânsito, quando bate a raiva. Liberdade no espelho, quando bate a rejeição. Essa liberdade começa na mente. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Porque não adianta só falar bonito, você precisa entender o mecanismo. Tudo começa com um pensamento. Um pensamento vira uma crença vira um sentimento vira uma ação vira um hábito vira um destino. Tá vendo? O teu destino começa no teu pensamento. Então, se você quer mudar o teu futuro, você precisa começar a vigiar o que passa pela tua cabeça. Agora eu vou ser bem prático contigo. Tem 5 tipos de pensamento que mais destroem a vida do crente. E eu aposto que você já teve pelo menos 3 deles hoje. Primeiro, pensamento de medo. Medo do futuro, medo de perder, medo de não ser suficiente. Esse pensamento se alimenta de e se? E se eu perder o emprego? E se der errado? E se eu não conseguir? Jesus disse em Mateus 6,34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Ele não está dizendo para ser irresponsável. Ele está dizendo, não deixe o medo do amanhã roubar a tua paz de hoje. E como você combate isso? Toda vez que vier o e se do medo, você traz o mesmo que. Mesmo que venha tempestade, Deus é meu abrigo. Mesmo que eu não veja saída, Deus já viu. Mesmo que eu falhe, a graça de Deus não falha. Segundo tipo, pensamento de culpa. Aquele que fica repassando o erro, que fica remoendo o passado, que não te deixa dormir porque fica repetindo: como eu fui fazer isso? Como eu deixei acontecer? E aí você vira refém do que já passou. Mas João escreveu na primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar é apagar, é remover, não é só cobrir. Deus não fica relembrando o teu pecado, você que fica. Então, quando vier a culpa, você fala assim: eu confessei, Deus perdoou, isso não me define mais, eu sou nova criatura. Terceiro tipo, pensamento de dúvida. Esse é sutil, porque ele vem disfarçado de sabedoria. Ele diz: será que Deus vai mesmo fazer? Será que ele me ouve? Será que eu estou enganado? E a dúvida corrói a fé. Lembra de Pedro andando sobre as águas em Mateus 14? Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou. Quando ele olhou para o vento, ele afundou. A dúvida não muda a capacidade de Deus. Ela muda a tua capacidade de receber. E como você lida com isso? Você confessa em voz alta, porque fé entra pelo ouvir. Você diz: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Você não finge que não tem dúvida. Você entrega a dúvida para Jesus e escolhe confiar mesmo assim.
Quarto tipo, pensamento de ofensa, mágoa, ressentimento. Aquele rolo de cinema mental onde você revive a injustiça, imagina o que você devia ter dito, se vê vingando, cobrando, expondo. E isso queima por dentro. Jesus foi direto em Mateus 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Isso é sério, porque ofensa guardada vira raiz de amargura, e amargura contamina tudo. Você pode estar orando, jejuando, mas se você está com o coração amarrado na ofensa, a tua oração não flui. Perdoar não é dizer que está tudo bem, é dizer, eu liberto você da minha cobrança e me liberto dessa prisão. Quinto tipo, pensamento de escassez, falta, nunca é suficiente, nunca vai dar, não tenho, não sou, não mereço. Esse pensamento faz você viver como mendigo espiritual. Mas Paulo disse em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Todas, não algumas. E o teu Deus não é pobre, ele é dono de tudo. Então, quando vier o pensamento de falta, você declara, meu Deus é meu provedor. Eu sou filho, não escravo. Eu sou herdeiro, não pedinte. Agora pensa nisso. Se você passasse um dia inteiro vigiando teus pensamentos, quantos desses 5 tipos você ia identificar? Quantas vezes você deixou a mente te arrastar para lugares que Deus nunca te chamou para ir? E o pior, quantas vezes você acreditou nesses pensamentos como se fossem a verdade absoluta? Porque a grande mentira do inimigo é fazer você achar que pensamento é igual à realidade. Não é. Pensamento é sugestão. Pode ser verdadeiro ou pode ser mentira. E você tem autoridade para julgar, para aprovar ou rejeitar. Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação não é mágica, é renovação, é trabalho diário. É decisão consciente de trocar o pensamento velho pelo pensamento de Deus. E como você faz isso? Como você renova a mente de verdade? Eu vou te dar um caminho, um treinamento espiritual. E não é complicado, mas exige compromisso. Primeiro passo, capturar o pensamento. Isso significa perceber quando ele vem, não deixar ele passar batido. A maioria da gente vive no automático. O pensamento vem, a gente acredita, sente, age e nem percebe. Você precisa criar o hábito de pausar, de perguntar, esse pensamento vem de Deus? Vem da minha carne? Vem do inimigo? E como você sabe? Simples. Se o pensamento te afasta de Deus, te paralisa, te enche de medo, de vergonha, de ódio, não é de Deus. Deus convence, não condena. Deus corrige, mas não esmaga. Então você captura e diz, esse pensamento não é meu Senhor. Eu não aceito. Segundo passo, substituir pela verdade. Não basta rejeitar. Você precisa colocar algo no lugar. Porque mente vazia é terreno fértil para a mentira voltar. Então, você busca o que Deus diz sobre aquilo. Se o pensamento diz, você não vale nada, você responde com Salmo 139. Eu sou feito de modo assombrosamente maravilhoso. Se o pensamento diz, você está sozinho, você responde com Hebreus 13, 5. Deus disse, de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. E você fala isso em voz alta, porque tem poder na confissão, tem poder no som da palavra saindo da tua boca. Terceiro passo, guardar a entrada. Provérbios 4, 23 diz, guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. O que você consome alimenta sua mente. Se você passa o dia inteiro vendo notícia ruim, fofoca, violência, reclamação, o que você acha que vai brotar dentro de você? Paz? Não. Ansiedade, medo, revolta.
Você precisa ser intencional, escolher o que entra pelos teus olhos, pelos teus ouvidos. Isso não é legalismo, é sabedoria, é proteger o teu jardim mental. E isso inclui até tem gente que contamina, que só reclama, só desacredita, só puxa para baixo. Você não precisa ser grosso, mas você precisa ter limite. Quarto passo, criar silêncio. A gente vive no barulho, barulho externo e barulho interno. E no barulho você não consegue ouvir Deus. Você precisa de momentos de silêncio intencional. Não é meditação tipo nova era. É quietude na presença de Deus. É desligar tudo, sentar, respirar e dizer: Senhor, eu quero te ouvir, fala comigo, e esperar. Mesmo que não venha palavra audível, vem paz. Vem clareza, vem direção. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é verbo, é ação, é escolha. Quinto passo, gratidão como arma. Paulo disse em Filipenses 4, 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ação de graças. Gratidão quebra ansiedade, porque ansiedade foca no que falta. Gratidão foca no que já tem. E quando você começa a agradecer, sua mente muda de frequência. Você para de olhar para o buraco e começa a ver a provisão. Então faz isso. Todo dia, antes de dormir, lista 3 coisas que você é grato. Pode ser pequeno, pode ser simples. Saúde, comida, teto, família, sol. Respira e agradece. Isso muda tudo. Sexto passo, jejum de pensamento tóxico. Tem pensamento que é vício, pensamento de comparação, de inveja, de autopiedade. E você sabe quando está viciado, porque volta sempre para o mesmo lugar. Então você faz um jejum, não de comida, de padrão mental. Toda vez que o pensamento vier, você corta e redireciona. No começo é difícil, parece que você está lutando contra você mesmo, mas não é você. É um hábito, e hábito se quebra com repetição contrária. E sétimo passo, comunidade. Você não foi feito para viver sozinho. Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Tem batalha que você não vence sozinho. Tem fortaleza que precisa de intercessão. Tem mentira que você só enxerga quando alguém de fora aponta. Então, você precisa de irmãos de verdade. Não de público, de aliança. Gente que ora com você, chora com você, fala a verdade para você. E que você faz o mesmo por eles. Agora escuta isso com o coração bem aberto. Nada disso é mágica instantânea. Não é de um dia para o outro. Não é fórmula de self-help gospel que promete milagre em 7 dias. É caminho, é processo, é terra que precisa ser arada antes de plantar. Jesus contou a parábola do semeador em Mateus 13. A semente é a mesma, a diferença está no solo. E o solo é o teu coração, a tua mente. Se o solo tiver pedra, a semente não cria raiz. Se tiver espinho, ela é sufocada. Mas se o solo for bom, fértil, trabalhado, a semente produz 30, 60, 100 por 1. Você quer ver Deus agir na tua vida? Começa preparando o solo. Porque Isaías 55, 11 diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra não falha, mas ela precisa de terreno, e o terreno é você. Então vamos fazer um exercício agora, aqui, juntos. Feche os olhos por um instante, se você tiver condição, e pensa na fortaleza mental que mais te prende. Pode ser medo, pode ser culpa, pode ser mágoa, pode ser dúvida. Aquilo que sempre volta, aquilo que te tira a paz. Visualiza ela, como se fosse uma parede alta, grossa, antiga. E agora imagina Jesus chegando perto dessa parede. Ele não vem com martelo, ele vem com autoridade. E ele fala: eu já venci isso na cruz. Essa parede não tem mais poder, eu derrubei. Agora você precisa atravessar.
precisa confiar e dar o passo. Abre os olhos, essa imagem não é só poesia, é realidade espiritual. A vitória já foi conquistada, mas você precisa tomar posse, precisa agir na fé. Tiago Menor não tinha superpoderes, ele tinha Jesus. E ele escolheu, todo dia, alinhar a mente dele com a mente de Cristo. Por isso ele conseguiu amar os inimigos, por isso ele conseguiu perdoar, por isso ele conseguiu morrer em paz, não porque era forte, porque Jesus era a força dele, e Jesus quer ser a tua força também, mas ele não força a entrada, ele espera convite, ele espera que você abra a porta da mente e diga: entra, Senhor, toma conta, renova, transforma, porque eu sozinho não consigo. Eu quero que você entenda algo muito importante. Renovação de mente não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar livre. Livre para errar sem ser destruído. Livre para tentar sem medo de fracasso. Livre para amar sem medo de rejeição. Livre para crer sem precisar de garantia visível. Porque a fé verdadeira não é certeza do resultado. É certeza de quem está contigo no processo, e quem está contigo é Jesus, o mesmo que acalmou tempestade, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo que venceu a morte, e esse Jesus não mudou, ele continua poderoso, continua fiel, continua perto, e sabe quando ele mais age, quando você menos espera, quando você já tentou tudo e desistiu de forçar, quando você solta o controle e diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. É aí que o milagre acontece, não porque você mereceu, porque Ele é bom, porque a natureza dele é bondade, e Ele não desiste de você. Olha, eu sei que tem gente assistindo isso aqui que está cansado, que tentou mudar e não conseguiu, que orou e parece que Deus não ouviu, que jejuou, clamou e a vida continua difícil, e você está pensando: será que isso funciona mesmo? Eu vou ser sincero contigo, funciona, mas não do jeito que você imagina, não como truque, como relacionamento. Deus não é gênio da lâmpada, Ele é Pai. E Pai não dá tudo o que o Filho pede, Pai dá o que o Filho precisa. E às vezes, o que você precisa é tempo, é amadurecimento, é deserto, porque é no deserto que Deus tira de você o que não te serve mais. É no deserto que a identidade falsa morre e a verdadeira nasce. Jesus passou 40 dias no deserto. Ele podia ter encurtado, mas não. Porque o deserto não era castigo, era preparação, era fortalecimento. E você que está no deserto agora precisa entender. Você não foi esquecido, você está sendo preparado, está sendo forjado. E quando você sair, você não vai sair do mesmo jeito. Você vai sair com autoridade, com clareza, com unção, porque deserto não te destrói, deserto te revela. E Deus usa o que foi revelado para te reconstruir do jeito certo. Então, não desiste, não joga a toalha, não acredita na mentira que diz que você não tem jeito. Porque se Deus começou a obra em você, Ele vai completar. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele não deixa a obra pela metade. Ele termina, mas ele faz no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Agora eu quero fazer um convite para você. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se você sentiu que Deus falou contigo através dessas palavras, vai nos comentários e escreve assim: eu escolho renovar minha mente. Não precisa explicar, não precisa contar história, só essa frase. Porque quando você declara, algo muda. E quando você vê outras pessoas declarando junto, você percebe que não está sozinho nessa luta. Tem um exército invisível de gente que está escolhendo a mesma coisa que você. E isso fortalece. E se você conhece alguém que está preso na própria mente, que está afundando em pensamentos destrutivos, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Não precisa ser com legenda bonita. Só manda. Porque às vezes a gente não sabe o que falar, mas Deus sabe.
E Ele pode usar essa palavra para libertar alguém que você ama. Eu quero terminar esse vídeo com uma oração. E eu quero que você ore comigo, em voz alta, se possível, porque oração não é recitar, é concordar, é alinhar, é declarar junto. Então vai comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que a minha mente tem sido campo de guerra. Eu permiti pensamentos que não vêm de ti. Eu acreditei em mentiras. Eu construí fortalezas. Mas hoje eu escolho a liberdade. Eu escolho a verdade. Eu entrego a ti cada pensamento de medo, de culpa, de dúvida, de mágoa, de escassez. Eu renuncio a eles em nome de Jesus. E eu te convido a renovar a minha mente, a plantar em mim os teus pensamentos, a me ensinar a pensar como tu pensas. Eu sei que não vai ser rápido, eu sei que vai exigir de mim, mas eu confio em ti. Eu creio que tu és fiel, e eu declaro que eu sou livre, livre de verdade, porque tu me libertaste. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que você durma tranquilo hoje, que você acorde renovado amanhã e que cada dia seja um passo a mais na direção da mente de Cristo. Você não está sozinho, Deus está contigo e Ele não vai te soltar.